Em termos diacrónicos, e como dizia retrospectivamente, podemos registar a presença do aterro do Passeio Queirosiano, do aterro da Boa Vista, implantado a partir de 1856, mas que, em função das fontes iconográficas que dispomos, nomeadamente do Philippe Folk, sabemos que na década de 50 do século XIX não estava ainda, não tinha ainda chegado à área da atual Praça Dom Luís I. Isso ocorre só em meados da década de 60. Mesmo a estátua de Bernardo de Sá Nogueira, do Marquês de Sá da Bandeira, só é construída 15 anos depois, já no fim dos anos 70 do século XIX, e todas, por assim dizer, as unidades estratigráficas associáveis a essa segunda metade do século XIX foram registadas neste espaço, sendo de atribuir maior relevância aos restos da fundição do Arsenal Real, das quais detectámos não só as bases de assentamento das suas 4 chaminés, uma das quais ainda existente ali na Ordem dos Arquitetos, mas também cadinhos de fundição de pesos produzidos nessa unidade industrial. Continuando a recuar no tempo, chegamos a uma época em que a balança comercial portuguesa era ainda positiva, o que só veio a ocorrer em 41 ou 42 do século XX, mas nessa época ainda o era, antes de 1799, e chegamos então ao primeiro quartel do século XVIII, a 1720, época em que, quer a partir da iconografia, quer a partir das bases documentais, como pode ser constatado na tese de Maria Luísa Belot, temos em funcionamento o cais da Casa da Moeda, tantas vezes reiteradamente solicitado pela Casa da Moeda ao Poder Central, e que em meados do século XVIII estava então, como dizia, em funcionamento, e cuja estrutura detectámos e registámos também. Essa estrutura assentava numa base de estacaria e estava adoçada, sendo porém posterior, aos restos do Forte de São Paulo, de que detectámos e registámos a sua parte ocidental. Há uma escadaria extensa, cartografada também na cartografia de, passa a redundância, de Philippe Folk, o que indicia que em meados do século XIX, quer os restos do cais da Casa da Moeda do século XVIII, quer as ruínas do Forte de São Paulo, baluarte construído no âmbito das Guerras da Restauração, se podiam ver no espaço onde hoje estamos. E tudo isso se organizava numa planura mais ou menos coincidente em termos topográficos com o espaço onde agora estamos, cerca de 3 metros abaixo do asfalto da atual Praça Dom Luís I. Todo este complexo estrutural do Forte de São Paulo e da Casa da Moeda assentava, como dizia há pouco, numa base de estacaria que, por sua vez, estaria aposta sobre uma potente camada sedimentar que cobria uma estrutura de cais do século XVI, constituída por barrotes organizados de forma ortogonal, subjacente a um lajeado de calcário, uma estrutura plana, datável pela componente material que detectámos nas microsondagens que fizemos incidir sobre o seu pavimento, do século XVI. Entretanto, na continuidade dos nossos trabalhos de acompanhamento arqueológico e nesta área ocidental, viemos então a detectar aquilo que nos traz aqui hoje. Em suma, uma estrutura de tercenas da época de Dom Manuel I, associada a todo esse complexo de estruturas portuárias de construção e reparação naval, entre a zona da Ribeira e a área de Santos, e aqui concretamente no centro nevrálgico, em termos socioeconómicos, daquilo que foi a política de expansão no século XVI. Do ponto de vista estrutural e em termos de evidências arqueológicas, temos uma rampa com uma pendente discreta, mas inequívoca, orientada de norte para sul,
uma estrutura que agora apresenta uma série de aspectos lacunares, mas que estava preenchida e planificada por uma goma de argila, serradura e lascas de madeira que preenchiam o espaço entre estas espécies de solipas, entre estes barrotes, organizados em 3 camadas ortogonais de carvalho, pinho e castanho, em que não tínhamos cavilhas de metal, mas sim de madeira, seladas, por assim dizer, por uma chapada de chumbo, que faziam desta construção uma estrutura plástica, porém resiliente, tanto que ainda hoje continua sendo muito resistente, quer aos movimentos de maré que influenciam esta área fluvial do estuário, quer a toda esta trepidação da obra que está a funcionar em torno de nós. Há uma série de curiosidades associáveis à sua função naval. Não estaremos propriamente face a uma estrutura de cais, mas, como dizia, a uma parte de tercena, a uma rampa de lançamento de carreiras, hipoteticamente, mas com toda a probabilidade e muito mais, a uma estrutura de reparação naval. Ela é construída de uma só vez, porém apresenta uma série de elementos indiciadores de sucessivos momentos de reparação e reconstrução da própria estrutura de tercena, da própria rampa de reparação naval. Como poderemos ver, há uma âncora de 4 metros de extensão, com o olhar ainda integralmente preservado, uma das unhas danificada, mas outra jazente sobre os sedimentos, que indiciam que a âncora estaria sem empréstimo quando aqui é depositada, que este espaço estaria já assoreado e que ela vem a servir de contrafortagem ao limite oriental da estrutura. Há também, nesse limite oriental, aquilo que constitui um resto da morada reaproveitada na contrafortagem dessa face oriental, e 5 elementos de cavername, um dos quais uma interessante peça de coce de popa. As demais peças constituem bases de plataforma de deck, isto é, suportes de vão dos decks entre a quilha e o tombadilho. Do ponto de vista material, não só como importantes elementos datantes, mas também como evidências materiais do cotidiano da população daqui do bairro do Cata que Farás e de toda esta dinâmica associada à diáspora. Temos restos de alimentação como caroços de frutos tropicais ou cascas de coco, que aqui foram preservadas em ambiente úmido durante 4 ou 5 séculos, assim como restos de calçado, elementos lúdicos como um peão e uma série de faianças dos séculos XVI e XVII, que nos permitem datar este contexto numa datação não lata, mas mais apertada ante coem, do século XVI para trás. Aquilo que fizemos em termos de abordagem arqueológica foi proceder a uma limpeza integral destes cerca de 300 metros quadrados de tercenas, que ainda assim extravasariam o espaço que atualmente podemos ver, porque terá sido cortada pela atual fundação do CTT e por este bairro novecentista que temos atrás de nós. O que resta, como dizia, são 300 metros quadrados, que temos, como medida preventiva de conservação, encharcado permanentemente. Aquilo que fizemos em termos de atuação imediata foi, como dizia, uma limpeza integral, uma ação de ortofotografia integral também, que permitirá, com todos os elementos de que falei há pouco, isto é, dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, proceder a uma remontagem da diacronia da ocupação portuária deste espaço da atual Praça Dom Luís I. E fundamental intervenção foi fazer incidir sobre áreas estratégicas da tercena, sondagens de diagnóstico no sentido de compreender o seu aparelho, por um lado, que eu me escuso de descrever porque já o fiz há pouco,
e obter elementos de datação anteriores à construção do cais. A presença de elementos de cordame e de outras evidências materiais, como cerâmica comum, associável também ao século XVI, permitem constatar que antes da estrutura que aqui detectámos e registámos, esta praia fluvial poderia funcionar já como eventual varador, estaria já associável a atividades navais e fecharia com uma curiosidade de caráter documental, que nos aponta também para a necessidade de fazer uma abordagem holística a toda esta realidade, que pede uma abordagem que mais não pode ser do que interdisciplinar, que já está a arrancar, que nos remete para a iconografia do século XVI. Na Carta de Lisboa de Browne, de 1572, esta estrutura portuária, assim como a outra coeva de que falei, não estão presentes. Aquilo que está cartografado é uma praia fluvial. No entanto, esta estrutura está aqui e não sabemos se Browne o viu ou não, mas isso ajuda-nos a ter uma perspectiva simpaticamente crítica sobre esse tipo de iconografia e a duvidar sempre de nós quando fazemos história e arqueologia. Concluídos os trabalhos de sondagem arqueológica e de registro integral, ortofotográfico e limpeza desta estrutura de estaleiro dos séculos XVI e XVII, situada na atual Praça Dom Luís I, constatou-se que a única forma eficaz de abordar quer este trabalho enquanto projeto, quer a sua execução do ponto de vista científico, teria necessariamente que se caracterizar por uma abordagem holística e interinstitucional. Nesse sentido, e em função dos parceiros da tutela e da Era Arqueologia, que está a coordenar os trabalhos atualmente em curso, em equipa com o Centro de História Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, estamos então a proceder a um trabalho, como dizia, interdisciplinar, que integra as áreas de arqueologia terrestre, arqueologia náutica, dendrocronologia, paleobotânica, geomorfologia e paleoecologia, no sentido de, como dizia, abordar holisticamente a realidade que podemos observar atrás de mim. Neste momento procedemos ao desmonte das três camadas de barrotes que constituem a estrutura de estaleiro que já descrevemos. Foram removidas já as duas camadas de topo e estamos neste momento a proceder à limpeza integral e ao registro peça a peça, assim como já fizemos com as demais camadas, constatando-se a particularidade de, nesta terceira, se observar uma série de peças de cavername, nomeadamente coços de polpa, suportes de vau e cavernas da dente, que ilustram o facto de, no momento fundacional da construção deste estaleiro, terem sido usadas peças de um navio de grande porte, eventualmente do século XVII, a avaliar pelas suas características. No âmbito do trabalho interdisciplinar que estamos a fazer incidir sobre esta realidade e no enquadramento deste projeto, para além da equipa de botânica do Instituto Superior de Agronomia, que tem vindo a recolher sistemática e exaustivamente amostras de cada um dos barrotes que integram a estrutura, no sentido não só de identificar as espécies arbóreas, mas também de reconstituir algo muito pouco conhecido neste momento, que é a floresta portuguesa e ibérica dos séculos XVI e XVII. Temos também, como dizia, a equipa do Centro de História Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, constituída por uma série de elementos da arqueologia náutica, que tem vindo, nesta terceira camada que está a ser objeto de registro, a detectar uma série de peças, de elementos constituintes de um navio de grande porte, que o Dr. José António Pereira do CHAM passará a descrever.
A terceira camada apresenta uma série de elementos reaproveitados de navios que foram utilizados na construção da estrutura do estaleiro. Por agora, nós já notamos uma série de elementos facilmente identificáveis, várias cavernas, uma curva de alto, que seria uma peça que suportaria os valos da coberta, e também uma série de tábuas longitudinais que nos parecem ser do forro exterior do navio e que têm a particularidade de apresentar nas suas extremidades umas escarvas de dente que não têm, por agora, paralelos na bibliografia portuguesa, que teremos que tentar identificar. Tem também uma característica interessante, que é uma espessura muito significativa, o que poderá indicar ter sido utilizado inicialmente numa embarcação de grande porte.